As expectativas ficaram muito altas no momento em que a gente percebeu que esse era o episódio da Ruby. E pra gente esse episódio teve alguns pontos muito altos e alguns nem tanto. Tem uma coisa muito curiosa que o Rodrigo percebeu no episódio passado, na análise ele falou que Cristina e William eram a mesma pessoa. E no episódio 5 a gente tem essa confirmação. Muita gente percebeu junto comigo. Parabéns pra gente aí que percebeu. Os efeitos da troca de pele, né, da metamorfose que a Ruby sofre são excelentes, ficaram sensacionais. Eu nunca tinha visto nada parecido em TV. E ela encarna aquela mulher que é assassinada. Assassinada não, né? Eles matam ela em legítima defesa lá em Arkham. Que isso? Ué. Eu achei muito legal essas peles caindo, o corpo dentro do corpo, a mão saindo, essa metamorfose, que é como é explicado no episódio, que é muito diferente realmente do que a gente vê quando pessoas encarnam o corpo de outra, né? Normalmente é uma coisa mais limpinha e essa foi bem horripilante mesmo. Daí eu acho que confirma um pouco a teoria de que a Cristina precisa do corpo do William para ter acesso a alguns lugares ou simplesmente quando ela não quer se envolver pessoalmente com algum tipo de serviço, né? Aí ela manda o corpo de homem dela metamorfoseado. Até porque é óbvio que isso encarna todo o espírito de O Médico e o Monstro, né? Dr. Jekyll and Mr. Hyde, uma obra clássica do Robert Stevenson que trata dessa metamorfose, né? Quase todo mundo conhece essa história, né? O médico começa a tomar uma poção e aí, como o Mr. Hyde, ele faz coisas que, enquanto ele é médico, ele não faz. E aí a Ruby passa por esse dilema, que é um pouco o dilema que a Cristina tem. Ela usa o corpo do William, que é um homem, porque ele tem acesso a algumas coisas que é facilitado aos homens, né? Principalmente aos homens brancos. That wasn't pain. That was something else. Pra nós fica um pouco difícil de captar, não sei como o nome do episódio foi traduzido, poderia ter sido traduzido O Médico e o Monstro, mas em inglês é Strange Case, que é o começo do nome do livro, né? The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Outra coisa também que é muito parecida é que é uma poção que o médico tomava que virava esse monstro. E aí tem aquilo que o Rodrigo falou, de perder os escrúpulos como se caminhasse totalmente pro lado do mal. E a gente vê a Ruby perdendo esses escrúpulos durante o episódio também. Um dos pontos baixos foi justamente a rapidez com que isso aconteceu. É óbvio que a gente não quer todo o ritmo que um livro traz, né? Que vai ali nas páginas e tudo mais. Mas aconteceu de muito supetão, né? Ela já sai da casa, tá no centro da cidade, a polícia já chegou, pergunta se está incomodando ela, enquanto no livro tem um desenvolvimento um pouco mais cadenciado. Eu achei não só essa parte, mas um pouco atropelado outras coisas, como a reação do Atticus com o Monrose quando vê que ele matou a Yarima. Eu fiquei também assustada, assim. Talvez isso seja algo planejado, né? Pra causar esse desconforto de algo que aconteceu muito atropelado mesmo, mas pra mim me deu essa sensação de que as coisas foram acontecendo assim, e uma certa dificuldade de acompanhar e de racionalizar o que tá acontecendo. Não me incomodou tanto porque já tem muita tensão entre os dois, entre o Atticus e ele. E o tempo inteiro eles trocando farpas nos outros 4 episódios e o Atticus já contou um pouquinho da história deles, né? A gente sabe que o Montrose também tem uma história complicadíssima. E aí, de repente, foi um momento de explosão porque ele assassinou a Yarima, né? E não falou com ninguém, simplesmente foi lá e passou a faca no pescoço dela. Que foi um dos pontos baixos do episódio anterior, né? Tem um ponto nesse episódio que é quase que uma continuação do que a gente estava falando no episódio passado, da história da Yarima, do que ela sofre de violência, que é a violência que aquele personagem, que é o gerente da loja, sofre quando a Ruby enfia um sapato nele. É muito complicado esse tipo de representação na mídia, essa vingança através de um abuso sexual. A gente já viu vários exemplos de filmes que abordam isso. O Rodrigo lembrou que é o clássico Os Homens que Não Amavam as Mulheres. E aí existe essa representação recorrente na mídia de um abuso sexual sofrido por um homem em decorrência de homofobia. E por isso que causa um estranhamento muito grande assistir isso na série. Nesse episódio, existe uma celebração, uma coisa linda do Monrose finalmente se abrindo, a gente entendendo que ele é um personagem queer, que ele tem um relacionamento com o Sammy, e é um momento que
É o único momento que a gente vê o Monrose sendo livre, sendo aceito numa comunidade, que é naquele ball maravilhoso que tem até as duas drag queens que eu conheço, a Shangela e a Monét X Change, que eram de RuPaul's Drag Race. E, ao mesmo tempo, essa representação problemática que a gente vê várias vezes na mídia. É só, vou te violentar por violentar pra você aprender uma lição, tipo isso, assim. E ninguém aprende uma lição sendo violentado. Você vai causar, talvez, um ciclo de violência maior, né? Eu acho que ainda tem algo que a gente discute, começou a se pensar, que é a representação da violência sexual contra a mulher, de ser um recurso quase que uma muleta, de ser um recurso muito sério. Vamos colocar ali uma mulher sendo vítima para que elas evolua, para que a personagem evolua. Então, esse caso já começou com um cara quase abusando sexualmente de uma mulher no bar. E em decorrência disso, ele sofre uma violência também. Vamos deixar linkado aqui uma crítica do Gayle Dreadful, tá em inglês, então, se bem que tem um translate, né? Então dá pra ler de boa, que tá acompanhando a série, fazendo críticas episódio a episódio, e inclusive esse já é o segundo episódio que eles apontam esse problema com pessoas queer, justamente por conta do que aconteceu com a Yahima e agora com o que acontece com o gerente da loja. É legal como a série adapta trazendo esses personagens, porque o livro não tem, né? Ele não aborda personagens LGBT, personagens queer. E aí a série trouxe essa riqueza, né? Inclusive eu fiquei um pouco espantada de ver que esse episódio foi dirigido pela Cherry Dunne, que é uma diretora muito incrível, que é uma diretora lésbica, negra, e que fez um filme que é maravilhoso, super representativo das mulheres negras e lésbicas, que é Watermelon Woman. E essa parte, então, pra mim, ficou um pouco solta de existir isso. Então, eu até queria ouvir se vocês têm uma opinião diferente sobre essa representação do que a Ruby faz no fim do episódio. Comenta aqui pra gente continuar conversando. You can't relate to who I am. Tem uma frase extremamente marcante da Ruby, e eu acho que essa parte do que foi abordado, essa história da Ruby, é muito interessante, por isso as expectativas estavam muito altas. É quando ela diz que ela não sabe o que é mais difícil, se é ser mulher ou se é ser negra. Então, eu acho que essa é a grande mensagem, a grande discussão que esse episódio traz. É isso, até o próximo episódio, talvez sem vizinhos gritando. Até mais. Tchau.